Todo mundo já ouviu falar de profissões que deixaram de existir com o tempo. Antigamente, roupas e sapatos eram produzidos artesanalmente por profissionais habilidosos, um a um. Alguns ainda podem se lembrar da época do leiteiro, que trazia o leite direto da fazenda à porta da nossa casa, ou daquele moço que controlava o elevador. Nos tempos dos nossos pais ou avós, o operador de telefonia era uma profissão indispensável, assim como o datilógrafo. Essas são algumas das profissões que foram impactadas com as revoluções industriais. Há aproximadamente 30 anos, a tecnologia era apenas um embrião e muitas facilidades do nosso dia a dia eram inimagináveis. Os profissionais hoje estão atentos à automatização, que pode influenciar diretamente no seu trabalho. Afinal, toda indústria atualmente tem alguma forma de automação. Existem empresas com linhas inteiras automatizadas, onde os robôs fazem atividades que antes eram feitas por humanos. São processos que aumentam a produtividade e a qualidade dos produtos. Mas como foi essa evolução? Quando falamos em Indústria 4.0, existe uma história muitas vezes desconhecida, por trás da quarta revolução industrial que está por vir, com a integração de todas as tecnologias digitais. A história das revoluções industriais. A primeira revolução industrial se concentrou na energia mecânica e nos motores a vapor e aconteceu entre 1760 e 1860 na Inglaterra. A mecanização da indústria têxtil foi um dos casos mais conhecidos dessa era. Nessa época, surgiram as primeiras indústrias e o aparecimento das máquinas a vapor entre 1860 e 1900. Que avançou ganhando força em países como Alemanha, França, Rússia e Itália. A produção ainda era precária, com maquinário mecânico, sem energia elétrica. Adultos e crianças eram empregados em expedientes de até 18 horas, sem segurança nenhuma no ambiente industrial. Foi um período de dificuldades para aqueles que migravam das zonas rurais para trabalharem nas fábricas. Mas apesar das fábricas terem atraído muitos trabalhadores, o conceito de indústria era bem diferente. Cada posto de trabalho criava um produto. A segunda revolução industrial se caracterizou pela eletrificação da indústria. Com isso, foi possível a implantação da produção em massa, cujo exemplo mais famoso é a linha de montagem de Henry Ford em 1913. O vapor foi substituído como fonte de energia pelo petróleo e pela eletricidade. Essas duas novas fontes de energia aceleraram a expansão industrial e econômica, transformando a vida da maioria das pessoas. Inventos e descobertas deram um grande impulso, como o motor a combustão e a utilização do aço. As mudanças estabelecidas nessa época ainda estão presentes nas indústrias, em que cada trabalhador exerce somente uma pequena parte de todo o processo. A segunda revolução trouxe ganhos não somente em velocidade e redução dos preços dos produtos, que agora eram ofertados em grande quantidade, mas também em melhorias no ambiente do trabalho. A terceira revolução industrial marcou o início da automação, com o advento da tecnologia da informação, que possibilitou a introdução dos computadores e da internet nas fábricas. O processo de automatização das tarefas mecânicas e repetitivas começa a ocorrer no século XX, a partir dos anos 70, e continua em expansão até hoje. O surgimento do computador, do aparelho de fax e de outros equipamentos marcaram os avanços tecnológicos da área de comunicação na terceira revolução industrial. A internet proporcionou a globalização e mudou a forma de interação entre as pessoas, possibilitando a realização de multitarefas em tempo real e à distância. Então chegamos à quarta revolução industrial, também chamada de Indústria 4.0. Com seus termos como inteligência artificial, robótica, internet das coisas, ainda pouco explorados além da ficção científica. A incorporação dessas tecnologias vai aumentar a capacidade produtiva com garantia de qualidade. E assim como ocorreu nas revoluções anteriores, a chegada das inovações deve tornar a forma tradicional de produzir obsoleta. As principais nações industrializadas têm inserido a Indústria 4.0 em suas estratégias para aumentar a competitividade. O impacto na sociedade já começou. A publicidade na internet já ultrapassou a relevância da televisão.
A telefonia móvel evolui rapidamente a cada ano. E a robotização já ganha espaço até na educação, com o ensino à distância e o uso de tecnologia em sala de aula. Esse movimento se torna cada vez mais presente no Brasil, mas nosso país ainda tem muito o que investir para viver os resultados da indústria 4.0.